Se você não entende o seu propósito, você vai aceitar propostas na sua vida. E uma das coisas que o diabo sempre vai falar e vai te mostrar, eu sempre tenho uma proposta melhor para você. O diabo ele ofereceu 3 propostas para Jesus. E as 3 propostas Jesus rejeitou. Por quê? Porque sempre um propósito vai ser maior do que a proposta. A proposta do diabo sempre é inferior à proposta de Deus. Não tem como uma pessoa acreditar que não está escolhendo alguma coisa. O fato de você não escolher, você já está escolhendo. O fato da sua inércia, você já está escolhendo o lado do diabo. Vamos orar, vamos falar com Deus. Pai amado, Pai querido, quero agradecer ao Senhor, meu Deus, por mais essa oportunidade de estarmos na Sua presença, na Sua casa, louvando, adorando, crescendo, declarando, buscando ao Senhor. Eu agradeço ao Senhor, meu Deus, por estar aqui. Eu peço, meu Pai, que o Senhor visite, Senhor, a cada um, as famílias, os jovens, as crianças, a cada um, meu Deus, que entende o seu propósito, entende a razão pelo qual foi chamado, entende, meu Deus, que nós precisamos urgentemente colocar a nossa casa em ordem. O Senhor está pedindo, o Senhor está direcionando, o Senhor está nos mostrando, bote a sua casa em ordem. Nós não podemos viver uma vida desordenada, desorganizada, indisciplinada. Que este senso, meu Deus, o temor venha consumir a cada um. E cada um, meu Pai, seja cheio, tomado pelo Teu Espírito. Que a graça e o favor de Deus seja derramado na nossa vida. E que possamos, meu Pai, ter a capacidade, a força, o dunamis de Deus para organizar a nossa vida, organizar a nossa casa, organizar a nossa família, organizar, meu Deus, todos os planos e projetos. E crer, meu Deus, que nós temos um grande propósito. Um propósito, meu Deus, de viver uma vida para o Senhor. Uma vida com propósito. Viver e morrer com propósito. Eu creio. Eu abençoo a vida de cada um e peço que o Senhor, meu Pai, nos direcione durante esse período e que daqui a pouco, meu Deus, à meia-noite, nós possamos abrir este jejum e que possamos, meu Deus, ter uma madrugada, uma casa firme e estas 12 horas de jejum, de glória, que ao final, meu Pai, deste período, possamos ver, meu Deus, mudanças, transformações, renovação, porque não é somente, meu Deus, um jejum, é um jejum no dia 1º de maio, porque se nós consagrarmos, meu Deus, se nós dermos as primícias, toda a massa, toda a nossa vida, todo o nosso ano, meu Deus, será um ano de glórias, um ano de glória, um ano de glória, meu Deus. Obrigado, Jesus. Te amamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus, graças a Deus. Pode sentar por um momento. Na reunião das 19h30, nós tivemos a oportunidade de ouvir a voz de Deus e os direcionamentos que Deus está tendo conosco. Repita comigo: ponha em ordem a sua casa. Todos nós, independente, todos nós temos uma área na nossa vida que precisa de organização. Sim ou não, pessoal? Ou seja, a primeira atitude que você teve é a atitude do reconhecer. A humildade, a capacidade de ouvir e analisar e reconhecer. Sim, tem algo desorganizado na minha vida.
A pergunta é, qual é a área da sua vida que está hoje desorganizada? O seu casamento? O tratamento entre pai e filho, mãe e filha? O seu relacionamento entre sua mãe ou seu pai? Talvez as suas finanças, a sua saúde, a sua alimentação está desorganizada? Qual é a área da sua vida que hoje Deus está falando? Você precisa organizar a sua área para que essa área frutifique. Se nós não organizarmos, se nós não disciplinarmos a nossa vida, nós não teremos rompimentos e nós não teremos prosperidade nessa área. Toda área organizada é uma área próspera. Toda área desorganizada é uma área seca, miserável, infrutífera. Porque tudo que está por inteiro gera multiplicação, gera frutificação. Tudo que está por inteiro gera prosperidade, porque a palavra de Deus diz: não pense que receberá alguma coisa, pois tem a mente dividida e instável tudo que faz. O fato da nossa mente estar dividida, a nossa vida também está dividida. Se você não entende o seu propósito, você vai aceitar propostas na sua vida. E uma das coisas que o diabo sempre vai falar e vai te mostrar, eu sempre tenho uma proposta melhor para você. O diabo ele ofereceu 3 propostas para Jesus. E as 3 propostas Jesus rejeitou. Por quê? Porque sempre um propósito vai ser maior do que a proposta. A proposta do diabo sempre é inferior à proposta de Deus. O propósito de Deus sempre será melhor do que a proposta do diabo. A proposta do diabo sempre está ligado a você adquirir riquezas, ganhar o mundo nessa terra, ficar nesta terra. E Deus diz que isso é uma passagem. Você está passando por aqui. Você está de passagem. O tempo que você fica aqui é algo incomparável em relação à eternidade. E a eternidade, nós quando falamos de eternidade, nós falamos de 2 caminhos, céu e inferno. Não tem como uma pessoa acreditar que não está escolhendo alguma coisa. O fato de você não escolher, você já está escolhendo. O fato da sua inércia, você já está escolhendo o lado do diabo. A falta da decisão, você já está tomando uma decisão. E como nós falamos no culto das 19h30, estamos numa corrida de revezamento. Nada que essa terra pode nos dar será melhor do que Jesus pode nos dar. Jesus, ele nos deu os maiores tesouros. A Bíblia fala que as crianças, os filhos, é a herança. E você precisa entender que tipo de herança é essa. Se nós rejeitarmos a nossa herança, o nosso nome também vai ser apagado. Porque aquilo que você deixa para a próxima geração se torna o seu legado. Quando você vê a genealogia no primeira Crônicas, você vê filho de tal, do filho de tal, do filho de tal, tanto que Mateus já começa falando da genealogia de Jesus. De tão importante é esse processo, essa descendência, você passar bem os ensinamentos, aquilo que você recebe. Manassés não recebeu um bom governo do pai, ou melhor, Ezequias não recebeu uma boa herança do pai. Muito pelo contrário. Ele pegou todo o seu reinado destruído, começando pelas portas. As portas, o templo tudo entulhado, aquela bagunça, poste de Baal, poste de Azerá, o povo fazendo o que queria, aquela adoração, aquela imoralidade para todo lado. E o processo do reconstruir é muito difícil. Você precisa destruir para você reconstruir algo. O próprio Samuel fala sobre isso, quando o povo ficou 20 anos
buscando a Deus, indo orando na Arca da Aliança, buscando a Deus, e não conseguia, não resolvia nada. Por quê? Porque ainda os postes, os deuses, estavam dentro de casa. Para você construir algo, você precisa destruir algo. Samuel disse, se de fato isso é real, isso é verdadeiro, se livrem dos postes, das deusas, do poste de Baal, Azerá, jogue fora isso que chega na sua vida como uma pedra, que te segura. Por quê? Porque Deus não aceita dividir o seu coração com ninguém. Deus quer você por inteiro. E Samuel disse, então vocês precisam se livrar. Ezequias, ele entendeu que para ele construir um bom reino, ele precisava destruir muitas coisas que estavam bem estabelecidas naquele reino, em Jerusalém. E o processo foi muito difícil, e foi fazendo esse processo. A Bíblia nos fala sobre isso ainda aqui no livro de Ezequias, ou melhor, no livro de 2 Reis, capítulo 20. Naquele tempo, aqui já fala no momento que Ezequias já estava doente. Quando você pega essa doença dele, foi gerada pelo orgulho após a guerra contra Senaqueribe. E a Bíblia diz, naquele tempo Ezequias ficou doente e quase morreu. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo. Ele disse, assim diz o Senhor, ponha em ordem a sua casa, pois você vai morrer, não se recuperará. É interessante esse decreto, porque uma coisa é quando o decreto vem do diabo, a sentença vem do diabo. Outra coisa é quando vem do próprio Deus. Como você pode mudar um decreto do próprio Deus? Você precisa ter frutos, você precisa ter crédito, você precisa fazer Deus lembrar da sua integridade, da sua devoção, da sua fidelidade. O próprio Jó viveu muitas coisas, mas Deus repetiu muitas vezes sobre a integridade, sobre a retidão, sobre o temor que Jó tinha com Deus, sobre o cuidado que ele tinha com a família. Mesmo assim, Jó viveu muitos desafios na vida dele. E Jó não teve arrependimento. Davi já teve arrependimento. Ezequias já vai ter arrependimento. Porque se você não tiver coragem de lidar com aquilo que você precisa lidar, você sempre vai perder a sua autoridade. Davi, ele tinha a total possibilidade de tratar aquela situação. Primeiro tratar com Aminon, depois tratar com Absalão. Talvez se ele tivesse tratado com Aminon, ele não tinha gerado aquela rebelião com Absalão. Mas o diabo nunca fica no mesmo lugar. Quando você não lida com o problema lida com você. E o problema sempre ele vai escalando. Uma coisa estava dentro de casa. Houve aquele desastre, aquela desgraça que aconteceu com Aminon e Tamar. Mas se Davi tivesse lidado dentro de casa, ele não tinha escalado de uma maneira de destruir toda uma cidade, de todo um legado, de todo o seu reinado. Porque quando você não lida com algo, ele começa a crescer do mesmo. Você pode colocar debaixo do tapete, mas daqui a pouco vai ter uma bola debaixo do tapete. Porque você não consegue esconder um problema. Deus nos dá total capacidade para resolver um problema. Se Deus nos entrega e nos permite um problema, Deus nos dá também a capacidade para resolver um problema. Então hoje você pode falar, bispo, eu não tenho como resolver esse problema. Nós sempre temos como resolver se nós começarmos com as coisas pequenas. Um problema nunca fica naquele tamanho se coisinhas pequenas não estão sendo deixadas. Quando eu faço trabalho da Praça da Sé, eu falo com muitas pessoas ali, inclusive muitos pastores, que já tiveram várias denominações, várias congregações.
Pessoas assim que conhecem a Bíblia de cor, já leu várias vezes, inclusive prega a Bíblia para nós. Mas como chegou naquela situação? Nós já falamos diversas vezes que altar é vida e morte. E quando nós vamos deixando coisinhas passar, eu vou querendo ensinar ao invés de viver, eu vou querendo ser o legalista ao invés de cuidar da sua própria vida. Eu aponto mais do que eu aponto para mim. Eu simplesmente pego a palavra para pregar e não a palavra para viver. As coisas vão passando. E no momento que Deus me cobra, por eu não viver integridade, por eu não viver aquilo que eu prego, é algo devastador. E o que nós vemos ali é isso. Pessoas que tiveram muito tempo no altar ensinando pessoas. E quando Deus cobra, é aquela passagem que nos mostra quando aqueles que pregaram, mas não viveram, chega perante ao julgamento. Simplesmente Deus fala, afaste-se de mim, pois não vos conheço. Mas eu expulsei demônios, mas eu falei novas línguas, mas eu fiz, mas aconteceu comigo, mas eu fui um instrumento de cura para tantas pessoas. Afaste-se de mim, pois não vos conheço. E muitos ali foi passando por cima daquilo que estava errado, mas foi escondendo. Nós não podemos brincar com a palavra de Deus. Quando nós lemos ali em Atos 5, no caso de Ananias e Safira, você vê a última frase: com Deus não se pode brincar. Nós não podemos brincar com as coisas de Deus. Ezequias, ele não entendeu o propósito. Ele brincou com Deus. Ele pegou os 15 anos que foi dado a ele, e ele não entendeu que ali era uma preparação para você entregar um rei. Sempre nós temos que pensar assim, um rei melhor, ou pelo menos preparado, filhos preparados, uma descendência preparada, estruturada, bem ensinada. E ele estava doente, estava para morrer, chorou amargamente, se quebrantou. Deus teve misericórdia dele, deu mais 15 anos, e a Bíblia diz aqui, no 6, acrescentarei mais 15 anos à sua vida. No 12 diz, naquela época o rei da Babilônia, Merodach Baladã, filho de Baladã, enviou cartas e um presente para Ezequias, pois soubera da sua doença. Ezequias recebeu em audiência os mensageiros e mostrou-lhes tudo o que havia em seus armazéns. A prata, o ouro, as especiarias, o azeite finíssimo, o seu arsenal e tudo o que havia em seus tesouros. Não houve nada em seu palácio ou em seu reino que Ezequias não lhes mostrasse. Então o profeta Isaías foi ao rei Ezequias e lhe perguntou: o que esses homens disseram? De onde vieram? Ezequias respondeu: de uma terra distante, vieram da Babilônia. O profeta perguntou: o que eles viram em seu palácio? Disse Ezequias: viram tudo em meu palácio. Não há nada em meus tesouros que eu não lhes tenha mostrado. Então Isaías disse a Ezequias: ouça a palavra do Senhor. Um dia tudo o que se encontra em seu palácio, bem como tudo o que os seus antepassados acumularam, até hoje será levado para a Babilônia. Nada restará, diz o Senhor. Alguns dos seus próprios descendentes serão levados e eles se tornarão eunucos no palácio do rei da Babilônia. Respondeu Ezequias ao profeta: boa é a palavra do Senhor que anunciaste, pois ele entendeu que durante a sua vida haveria paz e segurança.
O rei Merodach-Baladã mandou seus mensageiros, porque o que chamou a atenção? Chamou a atenção não foi a sua riqueza, não foi os seus tesouros, não foi suas especiarias, não foi a sua influência, não foi o seu carisma. O que chamou a atenção é que ele foi curado daquela doença. E aquilo só pode acontecer se vir de Deus. O rei Merodach-Baladã, o que chamou a atenção dele é que aquilo não poderia ser curado. E ele queria entender aquilo. O que Ezequias fez na oportunidade que recebeu, ao invés de falar do Deus que servia, ao invés de mostrar o seu verdadeiro tesouro, ao invés de mostrar as suas verdadeiras riquezas, o rei Ezequias mostrou aquilo que o rei da Babilônia tinha de sobra. O mundo, na grande maioria das vezes, para não dizer quase sempre, tem dinheiro. E o que nós vamos nos destacar com aquele que tem muitas vezes mais do que nós, se não for algo que não pode ser comprado. A paz não pode ser comprada. A alegria não pode ser comprada. A união não pode ser comprada. Muitas coisas intangíveis não pode ser comprada. Ou melhor, nada que é intangível pode ser comprado. O que nós temos é uma riqueza interna, é uma certeza, é uma convicção da nossa salvação. É a certeza e a convicção do Deus que eu sirvo. É a consciência da graça. É a consciência do favor de Deus. É saber que o meu Deus pode tudo e não há nada impossível para Deus. E ao invés dele falar aquilo que realmente importava, ele foi mostrar aquilo que não era importante. Muitos ainda ficam procurando mostrar aquilo que não é importante para Deus. Muitas vezes nós ficamos perdendo tempo, perdendo a nossa vida, perdendo foco, perdendo propósito, querendo postar na rede social, ou mostrar as nossas riquezas para quem nem gostamos, simplesmente porque ainda eu tenho feridas, porque um dia eu fui humilhado, ou para mostrar que eu venci. Eu lembro de uma pessoa que estava bem estabelecida, a sua empresa estava muito bem estabelecida em São Paulo, mas ele decidiu abrir uma outra empresa na cidade que ele nasceu, totalmente fora do seu propósito. E assim, uma luta. Foi abrir lá e começou a trabalhar. Uma luta. Ficou longe da família, gastou tempo, gastou energia, gastou dinheiro e no final quebrou, foi enganado, teve um prejuízo, perdeu as empresas. Porque ao invés de ficar no lugar aonde foi colocada, onde foi plantada, onde as suas estacas foi fincada, foi procurar mostrar para os outros que venceu. Pessoas dependentes de imagem. Ezequias, ele deixou a família para mostrar e viver somente para si. Ele não deixou legado. Aqui o próprio Isaías estava dizendo, vai chegar um dia que tudo aquilo que você tem e aqueles que acumularam antes de você, toda a riqueza vai ser levada. Ah, e os seus filhos, os seus descendentes, também serão eunucos. Você está entendendo a gravidade? E simplesmente Ezequias disse, boa essa palavra. Por quê? Porque nada seria com ele no tempo dele, do reinado dele. Mas se nós pensarmos assim, o nosso nome vai ser esquecido, porque lá na frente vão falar, olha, esse aqui é Manassés, filho de Ezequias. Mas vão perguntar, mas como? Aquele cara não era crente? Aquele cara não era dizimista? Aquele cara não foi aquele que ganhou, venceu Senaqueribe?
Peraí, o que está acontecendo aqui? Deus não foi com ele? Ele não venceu aquele exército que parecia impossível? Aquela grande batalha, tudo que ele construiu, todos os açudes, todas as cidades, tudo que ele construiu, é o mesmo Ezequias? É o mesmo Ezequias. Um filho, ele teve 15 anos, 3 anos até ele nascer, 12 anos para ensinar Ezequias, ou melhor, ensinar Manassés. Manassés foi um dos piores reis que pisou nessa terra. Um homem mau, um homem cruel, um homem sem piedade. Um homem que levantou todos os deuses que o seu pai tinha derrubado. Um homem que influenciou toda uma nação. Um homem que queimou seus próprios filhos. Um homem que ele foi, a Bíblia diz que ele foi pior do que as nações inimigas. Como um homem desse saiu de Ezequias? Um jovem rejeitado, um jovem esquecido, abandonado, machucado. Ele vai fazer tudo o contrário e ele vai demonstrar nas suas atitudes que ele está rejeitando o seu pai. Tudo, inclusive a Bíblia fala, todos os deuses que Ezequias destruiu, Manassés reconstruiu. Ou seja, foi uma atitude pessoal. E muitas vezes nós não entendemos que o meu filho, a nossa próxima geração, a geração esquecida, a geração que não foi cuidada, a geração rejeitada por mim, ela não vai somente prejudicar o que eu fiz, ela vai prejudicar tudo aquilo que ela tem em mãos. Porque não foi somente uma resposta, uma atitude para Ezequias, para o pai que não cuidou, mas sim para toda uma nação. E foi algo tão devastador que Deus disse: farei uma desgraça tão grande que aqueles que ouvirem o ouvido vão zumbir. Você parou para pensar isso? É algo tão desgraçado, algo tão devastador que o seu ouvido vai zumbir. Nós temos hoje uma oportunidade de fazer diferente. Nós temos uma oportunidade de organizar a nossa casa, de colocar ordem naquilo que está desorganizado. Nós podemos mudar a nossa história. Jovem, você não precisa repetir histórias. Nós temos a oportunidade dentro de casa para fazer diferente. Ezequias, ele decidiu fazer diferente do que seu pai. Infelizmente, Ezequias não entregou uma geração melhor. E Manassés também fez diferente. Porque se nós não amarmos, cuidarmos e sermos presentes para os nossos filhos, tudo que nós fazemos, tanto que eu vejo muito isso, jovens que estão sobre a guarda dos pais, muitas vezes pastores, e quando tem oportunidade de sair deste, como muitos já falaram, olha, esse jugo, essa carga, vão e fazem totalmente diferente. Caem na mentira, na imoralidade, no homossexualismo, nas drogas, vão destruindo a sua vida. Quando fica de maior, como fica maior, com 18 anos, e tem essa famosa liberdade, a emancipação, né, legal, fazem tudo diferente, destroem a sua vida. Porque os pais, eles viram que aquilo que ele via dentro de casa era totalmente diferente. Era totalmente diferente daquele que ouvia. Deus, ele está nos mostrando que hoje é uma oportunidade. Inclusive, cadê o microfone? Tem o microfone aqui? Mateus, vem cá. O meu pai, ele traiu minha mãe muito cedo, a gente estava na igreja na época também.
E aí foi aquela bagunça, né? Então eu era criança, não entendia muitas coisas. Então um dia a gente estava na igreja, a família junto, depois já não estava mais, eu não sabia o que estava acontecendo. Fui morar com a minha mãe, né? Acabei que eu era muito novinho, eu tinha uns 3, 4 anos quando isso aconteceu. E aí foi por isso, meu pai ele foi para o mundo mesmo. Mas a minha mãe já não, ela permaneceu nessa vida cristã, se casou depois com o meu padrasto, e aí eles começaram a vida ministerial juntos, mas aí também não foi edificante. Tudo uma bagunça. Tudo uma bagunça. Muito, muito, muito bagunçado. Ela não ensinou a gente a ter temor. Eu sei que você lembra, no começo eu conversava bastante com o Senhor, né? Então, ela não tinha temor. Para ela, podia tudo. Podia estar na igreja e no mundo ao mesmo tempo. O que ela fazia? Porque ela pregava a palavra. Sim. Mas não vivia. Não vivia. O que ela fazia? Quando a gente era mais novinho, antes mesmo dela casar, ela, por exemplo, levava a gente para a igreja no final de semana, mas no dia anterior ia para balada, às vezes estava saindo com homens diferentes, né? E levava a gente para a igreja. Aí era muito comum, tipo, ela deixar a gente com minha tia, né? E pegar e ir para a balada e a gente saber, não, ela tá na balada tendo o tempo dela. E a gente ia para a igreja. Depois, junto com ela, às vezes com os nossos tios. Mas você ouvia a palavra na igreja? Ouvia. Mas por que você não praticava ela? Eu, quando era pequenininho? É. Nossa, eu acho que nem passava na... Porque o exemplo... arrasta mais. Arrasta. Arrasta totalmente. Tanto que... Vocês estão entendendo, gente, Ezequias e Manassés aqui? Ezequias tinha o conhecimento da palavra, ele teve as experiências com Deus, mas não transferiu, não ensinou, não preparou uma geração melhor. Ou seja, a sua mãe conhecia a palavra. Sim. Ela ensinava a palavra para você. Sim. Mas ela não praticava. Não. E o que isso gerou na sua cabeça? A primeira coisa foi um Deus que não é Deus de verdade. Porque minha mãe, infelizmente, ela pendia muito para essa parte da imoralidade. Então, eu fui para o mundo do homossexualismo novo e, para mim, aquilo não tinha problema nenhum. Tanto que, no começo aqui, para quem me conhece, o Bispo Natan, o pessoal que acompanhou a história, sabe que eu fiquei uns 2, 3 anos na igreja e a vida que a minha mãe levava era a que eu vivia. Então, tipo assim, um final de semana eu estava aqui na igreja, outro final de semana eu estava bebendo, fumando, saindo. De muitas vezes de acontecer de vir de uma noite e vir para cá para a igreja. Normal, porque na minha cabeça as coisas começaram a não ter diferença nenhuma. Então, o que mais me marcou foi isso. Por um tempo tinha muita revolta, porque já quando eu estava com o meu padrasto, ele bebia, e depois eu via ele indo para o altar e pregar. Já o padrasto foi pastor também? Também, junto com ela. E a mesma coisa, ela conivente com aquilo, e eu sabia que estava errado. Ele, no domingo, ele estava pregando, e depois ele bebia, xingava, brigava, batia, não sei. Isso. Também? Ele chegou a agredir ela uma vez, sim. Quase matou, E a imoralidade? Imoralidade tinha? Muita imoralidade. Do lado dela também, tipo, para ela não era um problema... A gente está entre jovens, eu tenho alguém muito criança. Não era problema... Não precisa falar tanto assim, não era problema... coisas de menino, sabe? Ela tratava assim. Então eu cresci sem saber que isso era um pecado, sem saber que isso era um problema. Você fala se tocar também. Isso, exatamente isso. Entendi. Aí, porque ela falava como se fosse coisa de menino. Então, isso é normal. Vocês estão ouvindo, pessoal? Conversas. Que ela pregava, presta atenção, olha a loucura. É por isso que eu falei sobre o exemplo que eu falei sobre a Praça da Sé. Quando você começa a passar por cima daquilo que é verdade, e você somente pega a palavra como um texto, uma palavra morta e não uma palavra viva, simplesmente algo neutro, você vai gerar uma multiplicação de desgraça, algo dobrado. Porque o que ela fez no altar, aquilo que ela ouvia e não praticava, gerou, porque até então não tinha pessoas na sua descendência, na sua família homossexual. Ou já tinha também? Do lado dela, não. Não. Do lado dela, não. Do lado do meu pai, tinha. Já tinha, já. Mas do lado dela, não. Então, isso já vinha de outra geração. Essa porta já estava aberta. Sim, da parte do meu pai. Foi uma porta aberta, mas aí só foi muito. Só piorou. Muita coisa. Tinha muita revolta, porque eu via ela conivente com tudo isso, não entendia por que ela não separava, porque ela sabia que estava errado, mas ela ficava junto do mesmo jeito, e eu sabia que eles pregavam. E aí isso já na adolescência gerou muita raiva mesmo, principalmente raiva de Deus, raiva de tudo, porque você não entende, né? Eu ficava pensando, por que minha mãe está com esse cara? Por que minha mãe
tá fazendo isso? Por que e pregava, ia na igreja? E aí eu tinha 15 anos, aí começa aquela revolta, e foi bem na época que eu já tinha saído da igreja também, já tinha deixado de ir para a igreja. Foi muita revolta. Depois eles tiveram também uma colheita muito grande por isso, uma péssima colheita. O Mateus, fala uma coisa para mim. Quantos anos você tem? Eu tenho 25. Quanto tempo você demorou para vencer essa questão de homossexualidade? Dentro do ministério foram 2018, 19, 20, 21. Não, durante a sua vida toda, vamos colocar mais de 20 anos você demorou. Ah, sim, muito mais, porque desde criança, desde que eu tinha as minhas primeiras lembranças de 3, 4 anos, Então eu você já desde aprendi. pequenininha já? Desde as minhas primeiras lembranças já falava que minha cor Então preferida era como você rosa, conseguiu que- mudar dentro do ministério? Foi a palavra. Foi a palavra, os exemplos, histórias, né? Mas principalmente foi a palavra. Demorou muito para entrar, muito mesmo, tanto que eu não gostava. Quando a bispa pregava alguma coisa assim, eu me fechava, saía da igreja, não voltava, passava uns meses, depois eu voltava. Porque Mas não- é a palavra junto com o exemplo. A palavra, junto com exemplo, junto com tudo, né? Eu comecei a conviver mais, que aí abriu a igreja de Osasco, então eu estava bem mais perto de todo mundo, comecei o curso de obreiro, porque aí foi Aí você foi um interno conjunto na de igreja tudo. de Osasco. Fui com o interno na bispo igreja de Natan. Osasco, mas aí já estava, nesse processo eu já estava liberto já. Então, você começou lá e aí você começou a ver o exemplo que era coerente, aquilo que você prega, aquilo que você vive. Totalmente. Então você acreditou que era possível ser livre, liberto nessa área. Sim, totalmente, totalmente. Eu conheci uma vida totalmente nova, pessoas novas. E era o que eu sempre falava, né? Quando aparecia alguém estranho na igreja, alguém visitante, né? Falava, não sei esse negócio de pastor, eu não, aqui eu conheço. Aqui eu conheço, eu sempre usava exatamente esse termo. Eu já morei com bispos da igreja, eu sei como funciona o sistema do Ministério Mudança de Vida, eu sei que são pessoas que é uma lá e é a mesma pessoa quando não tem ninguém vendo, né? Então eu sempre levei isso e levo até hoje quando atendo algum visitante, alguma coisa que fica, não sei, tem pastor que isso e aquilo, não, mas é que eu conheço, é diferente. Ou seja, você demorou mais de 20 anos para conseguir ser livre. Mais, foi até 21 anos, porque desde que eu me lembro eu já tinha desde pequenininho, desde os 4 anos eu já E você teve já experiências também. aprendia. Tive. Todas as Muitas experiências, coisas. Muitas coisas. Tudo. É possível ser curado. É, em Jesus Cristo. Em Jesus Cristo E você tem que botar muita força para isso. Demais. Toda a força Tem que você nascer puder. de novo. Tem que nascer de novo. Tem que dar, E todo dia acreditar que você é esse novo homem. todos os dias. E você Acreditar. entendeu por que você foi criado e para quem você foi criado. Sim. Por Ele, nele nós vivemos, existimos e nos movemos. Foi É isso aí. em Jesus. É isso. Muito bonito, muito bom. Obrigado. Existimos, como é? Fala de novo isso aí? Por Ele nós vivemos, nos movemos e existimos. Muito bom, Tá. muito bom, hein? Vou deixar lá embaixo. Pessoal, por que eu trouxe esse testemunho? Pelo óbvio. É totalmente alinhado com o que nós estamos falando. Manassés não viu essa pessoa que se importava com ele. E muitas vezes, no final, não estava sendo exemplo. Ele passou uma vida, Mateus passou uma vida vendo diferente. No altar era uma pessoa. Dentro de casa era outra. Ou seja, sempre dentro de casa vai pesar mais do que no altar. Sempre dentro de casa vai ensinar mais do que o altar. Amém? Ou seja, o que você é na igreja é 10%, o que vai ensinar mesmo é os 90% do dia a dia. Sempre vai ser assim. A revolta dele é porque ele ouvia algo, ele via esta pessoa, a mãe dela, o pai dele, o padrasto, ensinando outras pessoas, muitas vezes julgando outras pessoas, pesando na vida das outras pessoas, sendo legalista, apontando o dedo, falando do filho dos outros, enquanto dela, ela não via problema. Já cometendo, já se tocando, já com a imoralidade na vida, já tendo seus trejeitos, vivendo da maneira que ele acreditava. Por quê? Porque não tinha ninguém para ensinar ali, ninguém para conduzir, ninguém lutar com ele.
Ali olhou como normal, e não é normal. Não é normal. Nós precisamos combater isso. E nós precisamos combater como? Através da palavra, através do amor. É o acolher, é o mostrar o quem é no Senhor, a identidade, estabelecendo a identidade. Manassés podia ter sido um grande rei, melhor rei do que o pai. E hoje Deus nos ensina que nós precisamos organizar a nossa casa, porque tem áreas da nossa vida que precisam ser organizadas. Qual é a área hoje na sua vida que precisa urgentemente ser organizada? Ponha a casa em ordem, em nome de Jesus. Se coloque de pé, por gentileza. O que Deus está falando no seu coração? Qual é a área da sua vida Deus está dizendo, olha, pode ter passado muito tempo. O problema pode até mesmo ser muito grande. Mas se a palavra está vindo é porque o Senhor está nos mostrando que ainda dá tempo de mudar. Deus quer mudar a sua história. Deus quer mudar a sua casa. Deus quer mudar o seu casamento. Deus quer mudar a sua família. Deus quer mudar as suas finanças. Deus quer curar o seu coração e estabelecer a sua identidade. Talvez muitas coisas nós ainda estamos cometendo, errando, porque nós não acreditamos. Nós não acreditamos na nossa capacidade. Não acreditamos que com Deus é possível. Você precisa acreditar que com Deus é possível. Deus quer mudar a sua história. A palavra é para mostrar isso. Deus quer mudar a nossa história. Deus quer mudar a nossa descendência. Deus quer mudar a nossa geração. É possível mudar. É possível ter histórias diferentes. Bispo, mas já estou velho, está difícil. Não é mais para mim, não vou ter mais nada para receber. Você tem. A questão é que Deus nos dá o exemplo já em Gênesis. Já em Gênesis, a história de Abraão. Mesmo velho, ele teve a oportunidade de mudar a história dele. Mudar a descendência dele, ou melhor, construir a sua descendência. Mas você só consegue construir a sua descendência quando você sai das tendas. Moisés, quando tinha passado muitos anos, ele já estava até desistindo e arrumando um plano B com Eleazar. Talvez ele vai ser meu descendente. Deus falou, não, não será o seu descendente. Será um filho gerado por você. Saia dessa tenda. Olha para o céu, pode contar as estrelas? Olha para a areia da praia, pode contar esses grãos? Assim então será a sua descendência. Será algo incontável. E hoje nós vemos a descendência do povo de Israel. A descendência dos herdeiros da promessa de Abraão. Mas ele precisou acreditar, mesmo velho, que era possível organizar a sua casa. Era possível sair daquela parentela, daquela influência negativa. E muitas vezes vai ter que ser assim mesmo. Vai ter que ser algo físico também, algo territorial, algo geográfico. Muitas vezes você vai ter que sair. Quantas pessoas eu vejo acontecer isso? Pessoas que realmente mudaram de cidade, mudaram de estado, mudaram de bairro, saíram dessa influência, porque não queriam mais isso. Aonde você vê que Deus está falando, você precisa sair dessa influência. Você precisa sair desse território, tem coisas que não dá mais. Tem coisas que precisam mudar na nossa vida. Feche os seus olhos nesse momento.
Eu quero que você fale com Deus. O que Deus está dizendo para você hoje, para mudar, para organizar a sua casa, a sua vida, a sua história, o seu casamento, a sua família, começando pelo seu espiritual. Nós precisamos organizar a nossa vida. Deus quer que nós organizemos a nossa vida. Deus quer organizar a sua vida. Deus quer organizar a sua vida. Deus quer alinhar a sua vida. Alinha hoje. Por favor, preste atenção. Não entre no dia 1º de maio. Decida hoje deixar em abril essa cabeça. Decida hoje deixar em abril essa mentalidade, esses comportamentos. Decida hoje. Eu não vou ser essa pessoa. Eu não vou mais me comportar dessa forma. Acabou. Hoje eu boto um ponto final. Hoje eu boto uma pedra no meu passado. A partir de hoje eu estou virando esta página. Eu vou entrar em 1º de maio com uma mentalidade renovada, uma decisão. Eu estou decidindo hoje aqui. Eu vou mudar a minha história. E o meu Pai, o meu Deus, Ele vai me ajudar. Ele está comigo. Ele não me abandonou, Ele não me deixou. E eu acredito nisso. Deus está mudando histórias aqui hoje. Deus está mudando a próxima geração, a mentalidade da próxima geração, simplesmente com a decisão hoje. Eu vou fechar as portas, eu vou combater o bom combate, eu vou guerrear e vou vencer essa guerra, eu não vou deixar essa herança para os meus filhos, eu não vou deixar essas portas abertas para os meus filhos, eu não vou carregar isso comigo. Fala com Deus nesse momento. Não importa o preço que eu tiver que pagar, Pague o preço. mais vale Pague o preço que precisa ser pago. Pague o preço que precisa ser pago. Em nome de Jesus. Pague este preço. Não importa o que você tem que mudar, você tem que mudar. Não importa o que você tem que mudar, mude. Mude. Porque Deus te deu plena capacidade para mudar. Deus te deu plena capacidade, Deus te deu graça, Deus te deu favor. Deus está te capacitando para você virar essa página. Meu Deus. Senhor, eu quero agradecer ao Senhor, meu Deus. Agradecer por esta oportunidade. Eu quero que o Senhor visite a cada coração, meu Pai, neste momento. Eu sei, meu Pai, que tem pessoas aqui, Senhor, que não acreditam que é possível mudar a história. Tem pessoas, meu Pai, que não acreditam que a palavra é para ela, a palavra é para ele. E eu acredito, meu Pai, que a palavra é para todos nós. Não é para um nem é para outro, é para todos. Porque Deus está organizando casas, Deus está organizando empresas, Deus está organizando casamentos, Deus está organizando filhos, Deus está organizando, meu Deus, a nossa vida espiritual. Deus está organizando as nossas finanças. Deus está organizando a nossa vida. Porque Deus quer derramar tudo. Deus quer derramar este vinho novo. Deus quer mudar estes odres velhos para odres novos, capazes de, meu Pai, experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E que essa pessoa, Senhor, ela venha experimentar este vinho novo,
Que a partir de hoje, meu Deus, essa mente possa estar sendo renovada. Eu declaro mentes renovadas. Eu declaro mentes renovadas. Eu declaro, meu Pai, hoje que esta velha criatura está sendo enterrada. Este velho homem está sendo enterrado. Meu Deus, e esta pessoa hoje recebe uma multiplicação de graça. Meu Pai, um coração humilde. Meu Deus, para aprender, reaprender, desaprender. Meu Deus, de tomar decisões para mudar totalmente a sua história. Eu creio, meu Deus. Meu Pai, eu abençoo, meu Pai, o nosso povo. Eu abençoo, meu Pai, a igreja. Eu declaro, meu Deus, que a partir de hoje, que todo esse espírito, meu Pai, que mantinha essa pessoa em lugares baixos, ou lugares pequenos, todo demônio que achatava esta pessoa, que aprisionava, que roubava, que travava, que adoentava, que amarrava, que cegava, meu Deus, que incapacitava esta pessoa, que impedia ela de pensar, que impedia ela de tomar decisões. Eu quero ordenar agora que todo demônio que se levantou, toda maldição hereditária, toda carga, todas as palavras malditas enviadas, lançadas sobre nós, sobre a igreja, sobre o ministério Mudança de Vida, eu quero ordenar agora que todo espírito, toda a carga, influência negativa, meu Deus, contra os nossos jovens, contra as nossas crianças, contra os nossos membros, contra os nossos obreiros, contra as lideranças, contra os templos, contra a igreja física e virtual. Eu quero ordenar agora, pega tudo que é teu, em o nome do Senhor Jesus, e saia! Saia! E saia! Em o nome do Senhor Jesus. Eu declaro na tua vida uma restauração. Que a partir de hoje, todo este bloqueio, essa inflexibilidade, essa dificuldade de tomar decisões, essa covardia, esse medo, essa incredulidade que te segurava neste lugar, que a partir de hoje você venha ter forças, e que você venha tomar decisões, e que nada e nem ninguém possa te manter nesse lugar baixo. Decida hoje e faça esse voto com Deus, antes de nós terminarmos e antes de você entrar neste dia 1º de maio. Tome as decisões agora. Eu te dou alguns minutos para tomar essa decisão. E qual é o voto que você faz? Qual é a decisão que você toma antes de você entrar nesse mês de maio? O que você vai tomar? Quais as decisões que você está tomando no dia de hoje? Você vai pegar esse mês de maio como um desafio. Eu vou estar no mínimo 3 vezes, 4 vezes na semana. Eu no mínimo, eu vou respeitar mais, eu vou voltar para os trabalhos. Eu vou orar mais, eu vou buscar mais, eu vou ler mais a Bíblia, eu vou ouvir os programas e eu vou permitir ser moldado pela palavra. A partir de hoje, esse coração empedrado, orgulhoso, está sendo tirado. E a partir de hoje, Deus está me dando um novo coração. Um coração de carne, um coração flexível, um coração obediente, um coração temente, um coração íntegro, um coração generoso, um coração fiel, um coração amoroso, um coração corajoso. A partir de hoje, eu recebo este coração forte. Eu sou um instrumento nas mãos de Deus. E o meu Deus, o meu Pai, está me capacitando para eu começar este novo tempo. E este 1º de abril, que daqui, meu Deus, alguns minutos nós estamos entrando.
vai se tornar o melhor mês o mês de maio. Este mês de maio se tornará o melhor mês da minha vida. Este mês será um divisor de águas na minha história. A partir de hoje, nós cremos e já declaramos, este mês de maio será um divisor de águas. Eu não vou ter os mesmos comportamentos, pensamentos, sentimentos. A partir de hoje eu estou virando esta página. E eu sou uma nova criatura. Uma criatura sedenta, humilde, determinada a mudar. Deus está levantando. Deus está me levantando. Deus está me levantando. Deus está me tirando de lugares baixos a partir de hoje. E a partir de hoje eu quero que você fale este lugar baixo. E eu sei qual é o lugar baixo. Você também sabe. Este lugar baixo, muitas vezes um lugar imoral, um lugar procrastinador, um lugar oscilante, um lugar instável. Você está deixando no mês de abril, falta 1 minuto para entrar no mês de maio. Você vai declarar, eu estou deixando no mês de abril. Eu não vou entrar no mês de maio com isso. Eu não vou entrar no mês de maio. A partir de hoje, eu vou entrar já esse mês de maio diferente. Eu vou entrar com este comportamento, este padrão mental. Faça esse voto com Deus. Eu estou deixando no mês de abril este comportamento. Em nome de Jesus. Meu Deus. Eu já abençoo, meu Deus. Agora, que já deu meia-noite, eu abençoo, meu Pai, esse 1º de maio. Eu quero declarar, meu Deus, não somente para aqueles que estão aqui, mas para todo o povo do Ministério Mudança de Vida. Nós teremos o melhor mês de maio das nossas vidas. Um mês de vitórias, de alegrias, crescimento, restauração, prosperidade, abundância, força, coragem, um mês de restituição, um mês de metas batidas, um mês, meu Deus, que os nossos filhos crescerão, um mês que o nosso casamento crescerá, o mês que a nossa vida espiritual, emocional, o nosso poder, a nossa unção crescerá. Este mês será um mês de testemunhos, será um mês de portas abertas, será um mês de curas e libertações, será um mês de abundância, será um mês de crescimento e um mês de abundância. Eu declaro um mês de retorno para aqueles que pararam, que abandonaram, que desistiram, que retrocederam, que se desviaram, que se distraíram. Meu Deus, mês daqueles oscilantes, instáveis, aqueles que pararam, aqueles que se perderam, aqueles que se sujaram mais, o mês dos filhos pródigos voltando. Este vai ser o mês de retornos na igreja, no ministério, o mês de vitórias, o mês de causas ganhas na justiça, o mês de restauração na saúde, o mês, meu Deus, de restauração na família, o mês de restaurações nos casamentos, o mês, meu Deus, de restaurações ministeriais, espirituais. Eu creio, eu declaro, será um mês, meu Deus, de mais batismos na igreja, em o nome de Jesus. Nós nunca vimos até então um mês de tanto batismo, de pessoas entregando a sua vida para Jesus. Eu creio, meu Deus, eu creio, meu Deus. Nós veremos, meu Deus, meu Deus, meu Pai, um mês de muitas mudanças, um mês de muitas mudanças. Eu creio, meu Pai,
no mês de muitas mudanças. Eu declaro, e já, meu Deus, abençoa, meu Pai, meu Deus, essas águas batismais, nós veremos muitos descendo, meu Pai, nessas águas. Meu Pai, veremos muitas pessoas descerem essas águas. Meu Deus, e de tempos em tempos, meu Deus, como já falamos, nós vemos aquele tanque de Betesda, a água se movia, meu Deus, e as curas aconteciam. E eu declaro, meu Pai, as águas se movendo. Meu Deus, o mover das águas do Ministério Mudança de Vida, e as águas se movendo, e paralíticos financeiros, espirituais, conjugais, saindo andando da igreja. Eu declaro, meu Pai, um mês, meu Pai, que o Senhor está descendo, está movimentando as águas do Ministério Mudança de Vida. Está movimentando as águas, e nós veremos, meu Pai, muitas curas de cegos, doentes, emocionais, espirituais, financeiros, conjugais, na saúde. Eu declaro, as águas foram movimentadas, e todo aquele que crê e entrar nesse mover, e entrar nessas águas, viverá o seu milagre, e como o paralítico de Listra, dará pulos, sairá andando, e todos falarão que é como ele tivesse feito a vida toda, em o nome do Senhor Jesus. Em o nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, meu Deus, muito obrigado. E neste momento, meu Deus, eu abro o nosso jejum, Senhor, nosso jejum de purificação, o nosso jejum de desintoxicação, o nosso jejum de rompimentos, meu Deus. Que nós possamos, meu Pai, sim, realizar esse jejum, mudar os nossos padrões, e que este jejum eleve a nossa unção, mude os nossos padrões e renove a nossa mente. Que aquilo, meu Pai, que até hoje era importante e pequeno, meu Deus, para nós, seja, meu Pai, algo que não seja mais importante. E nós possamos agora despriorizar aquilo que é pequeno e priorizar aquilo que é grande. E os padrões mentais e espirituais, padrões bíblicos, princípios e valores, meu Deus, vem estar sendo mudado. Eu abro este jejum, meu Deus, e que o Senhor possa nos sustentar do início ao fim, e que daqui 12 horas, meu Pai, ao meio-dia, nós possamos entregar juntos, que seja uma glória. Eu creio, meu Pai, em muitas respostas. Já nessa quinta-feira, nesse dia 1º de maio, muitas respostas na nossa vida. Eu acredito nisso. Sustente a cada um, meu Deus. E que cada um, meu Pai, esteja focado 100% na Tua palavra, no nosso propósito, o propósito que o Senhor tem conosco aqui. Nós te amamos e te agradecemos demais, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, amém, amém e amém, graças a Deus. O Evangelho de Jesus Cristo é a boa notícia. Jesus tomou o nosso lugar pela punição do pecado, para que pudéssemos entrar em seu lugar de vida eterna. Eu convido você agora a se voltar para o Senhor em seu coração e dizer: eu o recebo como meu Senhor e Salvador. Eu entrego tudo nas suas mãos. Eu deixo todas as partes da minha vida que não o honram e passo a viver a partir de hoje intencionalmente para servi-lo, honrá-lo e celebrá-lo como meu Senhor e Salvador.
Jesus é a porta de salvação. É o caminho, a verdade e a vida. Ele é o pão da vida. E Ele te ama.